Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje está relacionado com o tópico número 9, que foi lido no culto online do passado dia 23 de julho de 2025 pelo ancião 007. Só foi feita a leitura de um tópico vazio, feito para elevar a responsabilidade da própria instituição, ou aliás, dos responsáveis pela instituição Congregação Cristã. Um tópico vazio de conteúdo, apenas escrito para dar a desculpa de que não, nós temos um tópico, e que o tópico foi escrito já em 2019, como que a atenuar, nós avisamos, se a família, se os pais não estão atentos àquilo que nós falamos, avisamos, a culpa não é nossa. Pois bem, Sr. Ancião 007, se o senhor quer elevar a sua responsabilidade perante casos que antecederam a 2019, o senhor se desengana, porque eu vou aqui relembrar-lhe os casos que o senhor incentivou que ficassem abafados ou que relevou, ignorou e preferiu que ficassem abafados, colocados debaixo do tapete. Este caso do ancião de Cubatão é só mais um caso, infelizmente, e que vós não vos ilibais desta responsabilidade. Não se esqueçam que foi o ancião Salvador Cury que teimosamente o levantou para ancião, visto que a própria Irmandade, o povo da região de onde era este ancião de Cubatão, anteriormente, deliberou que não o queriam para ancião, porque já era por estas práticas destes crimes horrorosos. Mas não, o senhor ancião, Salvador Cury, o povo, lá está o povo novamente. O senhor relevou, senhor ancião Salvador Cury, mais um caso de abusos sexuais. Relevou aquilo que foi falado. Mas tanto o senhor como este ancião 007, este seu colega de ministério, o ancião 007, que eu sinceramente não sei se hei de chamar ancião 007 ou se um bandido espiritual de colarinho branco, visto que ele tem encoberto crimes de descaminho de vinhos, tem encoberto crimes de abusos sexuais. Sim, tem encoberto. O senhor pode estar a dizer, eu não me lembro de ter encoberto nada, não me lembro. Não, eu vou-lhe avivar a memória. Já que o senhor falou que este tópico era de 2019, quero-lhe aqui começar a relembrar o que se passou aqui em Portugal em 2015. E o que está para trás que nós desconhecemos. Mas eu vou falar daquilo que eu sei, do que aconteceu comigo em 2015, em que eu fui testemunha de um caso de abuso sexual que foi nas instalações da igreja, no Bom Jardim. E do outro caso que eu denunciei à própria polícia, que foi o de Pampolide. Ainda há quem acredite que ele é inocente. Tanta inocência, sinceramente. Foi condenado pela justiça, porque a justiça estava... Pronto, apeteceu-lhe condenar. Mas a verdade é que, Sr. Ancião 007, este tópico está aqui, em que vós falais de partes da Bíblia, em que dizeis que é reprovado aos olhos de Deus este tipo de atitudes, mas parece que aos vossos olhos não é reprovado, porque colocais homens com estes problemas e que sois alertados sobre os casos e continuais e persistis a tê-los no ministério, a ter no meio do povo, a ter no meio da juventude, das crianças. E vindes aqui com uma frase que sois livres para irdes ter à polícia e denunciar os casos.
Quando da vossa parte deveria ser os primeiros a incentivar, a dar a maior força para que estes casos fossem denunciados. Incentivar as famílias, os pais, não, desculpem, vai-se manter o anonimato, mas terá que ser denunciado. Mas não. Sois livres, quereis lavar as vossas mãos, sacudir a vossa responsabilidade. Mas a verdade é uma, a responsabilidade está sobre vós, porque vós sois responsáveis por uma instituição que é a Congregação Cristã, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na China, seja na Conchichina, seja onde for. Sois responsáveis e não é este tópico novo que vos vai aliviar dessa responsabilidade. Tantos casos têm acontecido. E mesmo assim não aprendeis. Não sois capazes de ter humildade, de ter amor a estas vítimas, de ser solidários. Serdes realmente homens de Deus que sofrem com estas atrocidades que são cometidas às crianças e aos jovens. A vossa sensibilidade, ela está em baixa. A vossa sensibilidade como seres humanos e como cristãos deixa muito a desejar. Este tópico 9, eu digo uma coisa, se o assunto não fosse sério e delicado, e que eu tenho o maior respeito por estas vítimas, porque eu sei o que elas já sofreram, eu já vi no rosto, no olhar destas vítimas, o desespero de que as salvem de uma situação deste género. Eu sei o que vós, vítimas, sofreis. E sofreis não só na mão destes abusadores, como sofreis, ou vós sofreis nas mãos de quem não acredita em vós, daqueles que vos querem silenciar, daqueles que colocam a mão sobre a vossa cabeça e diz: vamos confiar em Deus, que Deus vai colocar tudo no lugar. Não, não coloquem o nome de Deus, nem Deus ao barulho nisto, porque Deus abomina este tipo de atitudes de se ficar em silêncio. E eu pergunto-vos, por acaso vós procurastes investigar, informar de todas estas situações, como é que sofrem? O sofrimento que estas vítimas têm, as suas famílias, por ficarem caladas, por verem os seus abusadores em cima dos púlpitos. E apenas escrevesteis este tópico tão minúsculo, tão ridículo. Ridículo que é este tópico. Eu teria vergonha, sabe, Sr. Ancião 007, de ler um tópico destes. Eu teria vergonha. Eu cobria a minha cara com porcaria com bosta de porco. Chafurdava na bosta dos porcos. Porque eu teria vergonha de mostrar a minha cara ao ler um tópico destes. Com falta de sensibilidade, de humanidade, de solidariedade e principalmente de um ser cristão. A vossa responsabilidade perante aqueles que têm encargos, seja do mais alto ao mais baixo, a responsabilidade recai sobre vós. A partir do momento que tem um ministério, a partir do momento que frequenta uma instituição religiosa, e neste caso a Congregação Cristã, vós sois responsáveis. E se tendes conhecimento das situações e não denunciais, não incentivais a denunciar, mas antes de uma forma estratégica, de uma manipulação, de uma lavagem cerebral, incentivais a aguardar em Deus as vítimas ficarem caladas. A responsabilidade é vossa, seja dentro das instalações ou até mesmo fora das mesmas. Mas se forem os membros, os elementos que têm ministério, seja ancião, cooperador de jovens, diácono, seja porteiro, seja o irmão ou a irmã que faz a manutenção da igreja, seja músico, seja encarregado.
A partir do momento que está a fazer um trabalho e que é em prol da congregação, a responsabilidade é vossa. E se vós terdes conhecimento que um dessas pessoas faz esse tipo de crime, tendes o dever e a obrigação de denunciar, porque senão sereis coniventes, sereis responsáveis. E já agora, Sr. Ancião 007, porque vós não fazeis um tópico. O senhor, juntamente com esse grupo de Zé Ruelas que estão aí, esses 5 que se dizem do GDI, que têm enchem o peito a dizer que são dos 5, o grupo dos 5. O grupo dos Zé Ruelas, dos 5, é que vós sois. Diga-me, por que não fazeis um tópico a dizer o seguinte? Todo aquele que tiver conhecimento de que há quem cometa abusos sexuais a menores, adolescentes, se essa pessoa que tiver ministério ficará sem ministério, ficará sem liberdade, porque compactuou com o crime, se calou, foi conivente, porque tanto o ladrão é o que rouba como o que fica cá fora. Se vós fizesseis este tópico e se tivessem atitude, não era só fazer, era ter atitude de retirar todos aqueles que cometem estes crimes e todos aqueles que encobrem estes crimes, acreditem que a congregação cristã, seja no Brasil, seja a nível mundial, teria outra credibilidade. Teria outra. E eu própria diria, sim senhora, a congregação está a tomar a atitude correta. Parabéns, congregação. Mas não. E vai, Sr. Ancião 007. O bandido espiritual de colarinho branco. Oh, eu não encobri nada. Não. Quer que lhe relembre os casos? Os casos em Portugal. Os casos em Inglaterra. Lembra-se de um caso que aconteceu? Era um instrutor de música que estava até a ser citado para ser encarregado em Charles. Lembra-se? Em que teve envolvido 2 meninos, um de Inglaterra e outro de Itália. E que até o ancião, o amigo do ancião de Leme, vejam só o ridículo deste ancião em Inglaterra, que é amigo do ancião de Leme. O que é que ele fez? A quem é que ele colocou para investigar se era verdade ou mentira tudo aquilo que estava a ser denunciado? O próprio cometeu a situação de assédio. Eu digo assédio porque prefiro dizer assédio. Isto cabe na cabeça de alguém saudável. Então quer dizer, se aquela pessoa é denunciada que cometeu um crime, e eu vou pedir a essa pessoa, olha, vai investigar se é verdade ou não. Isto cabe na cabeça de alguém? Muito sinceramente. Isto é de uma pessoa que tem inteligência, que tem bom senso, que tem a guia e a luz de Deus. Aliás, nem é preciso isso. Basta somar 2 mais 2, quer dizer, eu não vou colocar o que roubou a ir investigar se roubou ou não. Claro que ele vai dizer que não, que é inocente. E deste caso, deste diácono que eu falei recentemente, o senhor já fez alguma coisa? O senhor também sabia. O senhor já procurou a avó desse menino, que agora já não é menino? Procurou saber se é verdade ou não? Que vocês colocaram um homem que antes de ter ministério assediava jovens? Que raio de revelação é esta, meu Deus? E que dizeis que é Deus que coloca? Então, se neste tópico dizeis que Deus abomina, repudia, e depois Deus vai colocar homens para um lugar de responsabilidade, com ministério, depois de ter este instinto de assediar de jovens,
Isto é confuso. Quem não tiver a cabeça no lugar, a cabeça bem estruturada, é uma confusão tal que vós originais, que as pessoas que creem em Deus, venham a virar ateus. E com razão. Que raio de Deus é este que vós invocais? Não é o Deus que nós aprendemos. É que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se são assuntos que são para ser levados à lei da terra, têm que ser levados à lei da terra. Doia a quem doer. Gostem ou não gostem. Por muito que custe. Mas não. Não é, Sr. Ancião 007? E o caso daquela menina de 12 anos, que em 2013 foi molestada pelo marido de uma irmã da Obra da Piedade, a quem o pai e a mãe confiaram nesta irmã da Obra da Piedade ao deixar a sua menina, porque eles iam para assistir à Assembleia, à reunião geral de ensinamentos. E confiaram. E a menina foi molestada pelo marido, que era músico, ou que é músico, pelo menos ainda é músico. E porque o senhor tinha alguns problemas pessoais com o pai da menina, relevou o assunto. Pensou primeiro em si, Sr. Ancião 007. Esqueceu-se da vítima. Por muito atrito que pudesse ter com o pai ou com os pais da menina, está o bem-estar das crianças, que é proclamado na carta que a ONU tem sobre as crianças. A proteção às crianças. O senhor só quis proteger o seu ego. A verdade é que estes pais só tiveram conhecimento passado 7 anos porque repararam ou depararam que a sua filha, ao ter conhecimento que esse sujeito vinha para estar junto dessa irmandade, ficou apavorada. Eu imagino como essa menina não deve ter ficado. Eu sei. Eu tenho essas imagens comigo do caso que aconteceu aqui em Portugal. São imagens que eu não esqueço. Posso durar 1000 anos. Essas imagens nunca vão se apagar na minha mente nem na minha alma. Mas imagino a dor destes pais ao ver a sua filha aflita porque estava-se a aproximar um abusador, alguém que a abusou. E o que é que o senhor fez? Relevou. Não é? E claro está, estes pais, ao terem conhecimento do que aconteceu e após 7 anos, falaram ao Ministério, o Ministério relevou. Antes, pelo contrário, até protegeram o abusador e perseguiram o pai da menina. Porque o senhor músico, o abusador, disse que era mentira, que era uma perseguição. Coitadinho! Sabe, Sr. Ancião 007, quero lhe dizer que, em relação a este caso, eu tenho uma gravação entre este abusador e a menina. Eu tenho essa gravação. Está comigo. Está comigo. O senhor realmente não pode ter qualquer tipo de respeito, seja por parte de quem for. E da minha parte o senhor não tem respeito. Pessoas como o senhor são desprezíveis. Nem sequer deveria estar em cima de um púlpito, e muito menos num culto online, e ter a descaradeza de ler um tópico 9. Quanto a este assunto desta menina, eu vou falar deste caso, eu vou pôr aqui às claras o que realmente aconteceu. Eu vou. Sabe, Sr. Ancião 007, são muitos casos, são muitas situações. O senhor tem nas suas mãos sangue inocente, sangue de vítimas de abusos sexuais que o senhor encobriu e protegeu estes abusadores. E por isso mesmo,
eu lhe digo uma coisa. O senhor vai responder perante o tribunal de Deus. E não só. E não só. Se vós estáis assustados com o que a portuguesa tem vindo a falar, aquela portuguesa está-nos a dar muitas dores de cabeça, então tereis que comprar muitos comprimidos para as dores de cabeça, porque elas vão aumentar, e muito. Porque aquilo que eu tenho vindo a falar até é muito pacífico para o que vai ser começado a falar. Agora sim, é caso para ficar despreocupado. Ancião 007, o senhor foi avisado que teria que tomar atitudes perante os transgressores. O que é que o senhor fez? Nada. Pois bem, agora vai ter que sofrer as consequências da sua paralisia perante certos e determinados assuntos. Acreditem. E eu quero lhe dizer uma coisa, Sr. Ancião 007. Este músico que mexeu com esta menina de 12 anos, em 2013, ele andava foragido. Mas nós já sabemos onde ele está. Está no país de Gales. Nós já sabemos. E isto vai ser um assunto que o senhor não vai gostar de ouvir. Mas ele vai ter que ser falado. Sabe? Porque quem é santo, para vós, é um diabo. Mas quem é um diabo, para vós, é santo. É essa a vossa forma de lidar com as coisas. É essa a forma de viver. Estais num sentimento contrário ao que Deus requer. As estatísticas destes casos são bem assustadoras. Porque digo o seguinte, eu estive aqui a pesquisar, a informar-me, e a verdade é uma. Vocês sabem quantos é que não contam aos pais? Vocês sabem isso? Senhores do Ministério, já que tendes advogados, tendes juízes, tendes desembargadores, por acaso procurastes saber estas estatísticas? Por acaso procurastes dar assistência às vítimas com os advogados que a congregação tem para ajudar nos processos destes abusadores sexuais, nestes predadores? Não, para não. É só para aquilo que vos convém, para mandar calar a voz da verdade. Mas a verdade é uma. Anda à volta de 60% a 70% dos que permanecem em silêncio com os responsáveis imediatos, isto é, com os pais ou a família mais direta. 66,3% dos jovens de 10 a 17 anos vítimas de abuso sexual não contaram nem a pais nem a outro adulto. Quantos é que denunciam à polícia? Entre 10 e 20%. 20% já é muito. Claro que isto varia também de país e método. E há uma coisa, só 12% dos casos de abuso sexual infantil chegam às autoridades. E no Brasil, as campanhas oficiais do Senado continuam repetindo a estimativa de cerca de 10%, muito baixa. Quantos não denunciam? Consequência direta, de 80% a 90% permanecem sem boletim de ocorrência ou notificação oficial, em linha com a subnotificação descrita acima. E por que não denunciam? Medo de retaliação, 20% dos que não denunciaram. Crença de que nada mudará, vergonha, questão pessoal, 13%. Não achar grave ou não reconhecer como abuso, 41%. Falta de coragem, 14%. Desconhecimento de que era crime, silêncio imposto, evidenciado pelo dado de que 60% a 80% só revelam já na vida adulta. Por acaso, já pensastes em ter uma equipe técnica profissional
na área dos abusos sexuais para dar assistência a estas vítimas? Já que gastais milhões e milhões e milhões de reais em construções, em recuperação, em remodelação, em querer enviar para a Europa e para o exterior para realizar compras de terrenos, construções. Por acaso vós já pensastes em formar uma equipa externa, pagar essa equipa para acompanhar estes casos? Quero aqui relembrar que, apesar de tudo, a Igreja Católica, aqui em Portugal, já é a segunda equipa que eles têm para dar assistência àqueles que sofreram abusos sexuais, e já há muitos anos lá atrás. Há 40, 50 anos. Mas eles querem saber, com todos os defeitos que a Igreja Católica possa ter. Mas a verdade é uma. Está a ser levado um trabalho. E pelo menos sigam este exemplo. E podem dizer, é só fogo de vista. Não interessa, estão a fazer. A primeira equipa foi com nomes de referência, de conhecimento nacional e até internacional, que estiveram a ajudar a que as vítimas falassem, a acompanhar e a desenvolver a indemnização. E agora está esta segunda equipa que tomou conta do lugar da outra, porque isto são casos desgastantes e estar constantemente a lidar com isto é desgastante. Agora imaginem para quem sofreu na pele os abusos, em que o seu corpo foi danificado por um louco. E a congregação permite que estes loucos continuem a estar nos lugares santos, a estar nos púlpitos, a ter responsabilidades com crianças, com jovens, a desleixarem-se quando alguém ou uma das crianças vai à casa de banho ou ao banheiro, como vocês chamam. Os pais têm que estar atentos. Eu tenho falado que tenho uma psicóloga, uma doutora, que é a doutora Leiliane Rocha, que eu gosto imenso de ouvir, porque ela tem uma garra e ela aprofunda estes assuntos, acompanha várias instituições religiosas, a dela, onde ela pertence. E ela teve um caso há cerca de uma semana, mais ou menos, e que me chamou a atenção. E por isso mesmo eu estou aqui a fazer este vídeo. Estou a pedir-vos que caiam deixam desse pedestal de eu quero, posso e mando, e reconheçam que têm errado. Venham verificar, venham assistir pessoas na área, psicólogos, médicos, advogados, para defender estas causas. Esta doutora Leiliane Rocha, ela conta às vezes cada caso que é de bradar aos céus. E ela constantemente faz alertas, chama a atenção das instituições religiosas. E o caso que ela falou aqui é de uma criança que foi abusada sexualmente pelo ânus. Uma criança de 5 anos. Desculpem estar a relatar isto, mas convém. Eu tenho que vos chocar mesmo com a realidade, porque viveis num mundo de fantasia. E a verdade é esta, dura e crua. Sentam-se ao vosso lado uns lobos para comer, para tragar esses cordeirinhos. Esses cordeirinhos que cantam o hino. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E vós entregais esses cordeirinhos nas mãos destes lobos ferozes que se sentam aos vossos lados. E esta psicóloga, ao contar esta situação que foi numa igreja, ela não diz qual é a igreja, em que diz que essa criança foi abusada sexualmente. A mãe desta criança reparou que ela estava que não estava agradável e levou ao hospital, e realmente constataram que ele tinha sido abusado por um jovem que foi ter com esta criança à casa de banho, ao banheiro. E agora, fazendo aqui um à parte, eu tantas vezes alertei no Bom Jardim, não deixem as crianças irem sozinhas. É preciso estar lá alguém responsável, os pais irem com as crianças.
e vejam o que esta psicóloga, a doutora Leiliane Rocha, diz. Alertar as igrejas. Menino de 5 anos foi estuprado no banheiro da igreja. Isso mesmo, isso aconteceu esse domingo em Camboriú. A criança foi ao banheiro sozinha e um rapaz entrou, passaram 10 minutos lá dentro, o menino chegou em casa reclamando, a mãe foi verificar, viu sinais de um possível abuso, levou para o médico, foi feito exames, encontrado sim material no menino e sim, o seu ânus machucado. Eu quero aqui dar um recado para as igrejas e para os pais. Isto é grave. É grave e é triste. É muito triste. Por falta de cuidado. Por falta de, aliás, excesso de confiança nas pessoas que estão nas igrejas, nas instituições religiosas. E isto não é só a congregação. Antes fosse só na congregação, estaríamos muito mais descansados. Infelizmente não. Nas igrejas, é nas escolas, é no seio familiar. Mas nós, como sociedade, temos que alertar. Temos o dever, temos a obrigação de o fazer. Não é só ler um tópico. E vamos ouvir o que a professora Leiliane Rocha diz aos responsáveis das igrejas. Quero dar um recado para as igrejas e para os pais. Muita atenção. As igrejas precisam urgentemente falar sobre proteção da infância. Por favor, líderes religiosos, incluam em suas programações mensais, informar os pais sobre prevenção a abuso, sobre segurança em todo e qualquer ambiente. Como eu sempre falo para vocês, igreja não é clube de anjinho, líder religioso, membros de igreja não são santos. Qualquer lugar pode ser um perigo para a criança. Eu não estou dizendo que as igrejas são perigosas, mas que abusadores podem estar em qualquer lugar. Parem de acreditar que existe lugar seguro. Não existe, ok? Outra coisa, pais, jamais... Queria referir, pais, não deixem as vossas crianças irem sozinhas ao banheiro, à casa de banho. Congregação cristã a nível mundial, invistam neste tipo de formação. Não vivam só de construções, não vivam só de coletas, não vivam só de viagens. Parem de viajar tanto para lá e para cá. Quando estes casos estão a acontecer, deixem de enganar o povo. Deixem de ler este tipo de tópicos que é só para enganar a Irmandade. Cuidem das vossas crianças. Cuidem. Eu tanto falo destes convívios que há de comer, beber, de lanches, de tudo. É o maior erro que vós estáis a fazer. Estáis a originar que os predadores se juntem a vós. Cometam estes crimes de abusos sexuais. Droguem as vossas crianças. Parem! Parem! É tempo de parar. É tempo de refletir. É tempo de deixar de brincar aos homens de Deus e realmente serem homens de Deus. Deixar de ter o título e ter atitudes. Enquanto andais iludidos, e isto, desculpem, enquanto muitos andam iludidos com o estudo bíblico, igreja bíblica, eu não sou contra. Note-se, eu não sou contra. Até acho muito bem. Mas vamos ao principal. Estamos a ficar adormecidos com coisas que nos tapam a mente, tolham a nossa inteligência. Enquanto que estes predadores andam aí a passear, a tragar essas crianças, os jovens, a drogar os jovens, a proporcionar experiências únicas. Parem. Deixem-se de enganar a vós mesmos. E parem de proteger estes loucos, estes lobos.
no dia em que estiverem lado a lado, frente a frente com uma vítima, quando lidarem com uma situação destas, conforme eu lidei, talvez venham a entender. Deus queira que não seja preciso. Eu apelo à sensibilidade de todos sem exceção, seja os graduados do Brás, seja a quem for. Apelo à vossa sensibilidade, à vossa inteligência, ao vosso bom senso. Parem de ficar adormecidos e de ficarem preocupados em igrejas bíblicas, estudo bíblico. Que me interessa ter estudo bíblico se eu estou a negligenciar uma criança. Eu sei que cada um tem a sua tarefa. A minha tarefa é esta: falar toda a verdade, custa o que custar. Custa o que custar. É triste. Eu vou deixar o link desta doutora, desta psicóloga. É muito bom o canal dela. Ela também está no Instagram. Ouçam, aprendam alguma coisa de útil. Façam alguma coisa de útil. Parem com essa porcaria das coletas para o exterior, para as construções. Ajudem quem realmente precisa. Apoiem as famílias e as vítimas. Sejam um exemplo, um bom exemplo. Ajudem a levar estas vítimas a prestar denúncia na polícia e a acompanhar o caso, a ter equipas para acompanhar. Deixem de querer enganar o simples, o humilde, com histórias da carochinha, porque esta é a dura realidade, por muito que custe. E quero vos dizer uma coisa: eu tenho depoimentos de irmãs já adultas, casadas, com filhos, e que na sua juventude, na sua meninice, sofreram abusos sexuais, foram molestadas e viveram caladas. E também tem jovens e tem homens. Não creiam que é só meninas. Não, também há rapazes, há meninos, conforme esta psicóloga aqui relatou. Vamos parar de brincar. Vamos parar e vamos tratar os assuntos sérios, com a seriedade que merecem. Dar-lhe o conteúdo que tem que ser dado. Isto é grave. E nós nos estamos a enganar a nós mesmos, a acreditar que estamos a prestar um serviço à comunidade, à sociedade, em esclarecermos de que a congregação é uma seita, a congregação não prega o Evangelho, que a congregação tem os 1001 defeitos. Tem, como outra qualquer. Mas nós que já estivemos lá, temos que fazer a diferença então. E estamos aqui a sugerir. Se eu digo que vós errasteis e que estáis a errar, é verdade. Mas estou aqui a dar ideias, a dizer: façam isto em prol para o bem-estar da própria comunidade religiosa, para a sociedade e principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens. Estejam atentos, parem com esses lanches, com esses brindes de reboçados, de balas, de chocolates. Vejam quem circula nesses meios. Vejam quem circula nesses meios. E vejam quem é que colocam no ministério. Investiguem. Investiguem quem é que vai para o ministério. Procurem saber o cadastro dele. Procurem saber o bom testemunho dele com outras pessoas. Não é com amigos, é com aqueles que muitas das vezes não conhecemos. Se vocês quiserem, vocês vêm a saber. Vós só não sabeis aquilo que não quereis, ou que não vos convém. Por isso, o Senhor Ancião 007, sobre si e sobre os demais recaem vidas inocentes que têm sido caladas, silenciadas, mas que da minha parte
Eu vou procurar ajudar dentro das minhas possibilidades, do meu conhecimento. Eu vou procurar dar voz e que a justiça seja feita nesses casos. Fico por aqui. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.